estamos agora aqui no Espaço Cultural Megandra e nós vamos falar com o Dr. Marco Aurélio. Doutor Marco Aurélio ou só Marco Aurélio? Só Marco Aurélio. Marco Aurélio, hoje a gente está percebendo já uma mudança no clima, né? Estamos saindo aí desse calorão que vinha fazendo, entrando já aí no outono, em breve estaremos no inverno, e as coisas mudam não só no humor das pessoas, no jeito de encarar o dia a dia, mas também no lazer, né? As pessoas mudam a sua forma de passear, não é? Sim. Nesse momento a gente vê aí que as pessoas procuram realmente passeios mais agradáveis aí, e que, assim, o inverno ele traz, né, um acolhimento maior, reflexão e coisa e tal. E o nosso espaço agora, no inverno, ele está programando algumas oficinas que visa motivar as pessoas a refletir sobre o pensamento humano, sobre o comportamento humano. Então nós já estamos aí programando uma primeira oficina para o dia 2 de junho, é um sábado à tarde, onde a gente vai ter a presença de uma professora de uma disciplina chamada Processos Grupais, da Faculdade de Psicologia na Universidade de Mogi das Cruzes. E ela vai abordar o tema mediação de conflitos. Vai ser uma tarde, onde a gente vai ter a abertura com uma prática de yoga, a palestra da professora Renata e depois o encerramento com uma prática de meditação. Então, esse é o início de um programa que durante todo o inverno nós devemos apresentar aí para o nosso público o conceito mesmo de oficinas de reflexão. Legal. Isso está relacionado ao período ser um período mais introspectivo do que o verão? Eu acho que sim, pelo menos é a maneira que eu penso, que a gente entende, né, que o período de inverno traz para o ser humano uma introspecção mesmo, um processo reflexivo, e as pessoas se acolhem mais entre si, procuram passear mais com vontade de discutir e conversar sobre a vida humana e etc, né? Então, na verdade, no verão não tem nada melhor do que uma lareira, um bom papo, um bom livro, né? E uma conversa amiga mesmo. E muitas vezes isso acaba, tanto em família como em empresa, gerando alguns conflitos, né? Porque são momentos em que as pessoas começam a expressar suas opiniões e tem, lógico, que respeitar a opinião dos outros. E aí, para esse momento, tem também, essa oficina tem o seu objetivo, tanto pessoal quanto profissional? Sim, o objetivo dessa primeira oficina é esse mesmo, né? É trazer para as pessoas as possibilidades de mediação nos processos de conflito, que é natural de qualquer ser humano que vive com uma outra pessoa, que vive em grupo, no trabalho, em família, vai viajar juntos, etc. Então sempre acontecem os conflitos, e a maneira de mediar o conflito é uma busca de harmonia entre as pessoas. Uhum. Então essa primeira oficina que a gente está fazendo tem esse objetivo mesmo. As pessoas que se interessarem podem ser tanto pessoas que venham de empresas, assim como pessoas que estejam aí passando por processos pessoais de mudanças ou até consolidando suas famílias. Então é uma tarde para discutir como a gente pode ter técnicas, inclusive de mediação, para quando surge um conflito, a gente ter capacidade de resolvê-los de maneira pacífica. Uhum. E aí também um pouco de utilização de autocontrole, porque muitas vezes o conflito é gerado por nós mesmos, né? Eu acho que a maior parte das vezes. O conflito ele é gerado pelo ser humano. Na realidade, o reconhecimento do conflito é uma questão humana. E assim como nós geramos o conflito, a gente pode gerar a forma de resolvê-los de maneira boa, de maneira em que todas as pessoas saiam assim satisfeitas, né? Que afinal de contas é a razão da gente viver em sociedade, né? Legal. E por falar em se sentir satisfeito, né, nesse lugar maravilhoso aqui, não, quer dizer, o próprio clima aqui já prepara para essa oficina, né? Sim. O inverno aqui em Luiz Carlos é muito gostoso. Então ele é um inverno de montanha, né? E então ele nos traz o gosto da montanha e o gosto do frio. Nós temos aí uma área de fogueira que inclui aí nas nossas oficinas ao longo do inverno, vai incluir também danças circulares e algumas palestras que vão acontecer ao entorno de uma fogueira,
em que alguns músicos devem vir aqui para nos contemplar e etc. Legal. E a duração dessas oficinas? Vai ser de horas, vai ser de alguns dias? Como é que vai funcionar cada oficina? A nossa proposta é trazer oficinas que durem 3, 4 horas e que elas aconteçam principalmente aos sábados à tarde, e nós estamos reservando um dia da semana no período da tarde, mais voltado para empresas mesmo, mas nada impede que as pessoas que se interessam também venham na quarta à tarde. Então, ao longo do inverno, provavelmente a gente tenha as quartas sim e quarta não, essas oficinas, mas os sábados à tarde todos eles serão reservados para oficinas. Legal. E como é à tarde, reserva ainda aquele café especial que vocês têm, um chá, um coquetel, como é que vai funcionar o coffee break? O nosso café ele está estruturado com o que um café deve ter, né? Um café expresso de boa qualidade, um cappuccino, a gente deve colocar aí também nesse período de oficinas alguns complementos de bolos diferentes. Tem um bolo de café que está sendo experimentado agora aqui, o nosso público vai dizer se a gente deve continuar ou não, mas como é um café, a gente achou por bem fazer um bolo de café também. Legal. E Marco Aurélio, fala pra gente um pouquinho sobre essa estrutura aqui, que a gente está vendo que a cada dia fica mais bonito. É como um organismo vivo. Você fala tanto em cultura, em diversas culturas, né? E cada vez que a gente vem aqui, a gente se surpreende com alguma novidade. Qual é o objetivo de você estar trazendo sempre novidades? A dinâmica do espaço Megandra é ter um empório de culturas. Então, nós entendemos que cultura ela é qualquer tipo de movimento orgânico em que o ser humano expresse e qualquer outro ser vivo possa estar expresso também. Então, o nosso espaço está em andamento, ele é constituído de, pelo menos nesse momento, 4 fases. A gente está na segunda fase. A primeira fase era abrir a marcenaria, abrir a loja de artesanato, o café. A segunda fase são as oficinas. A terceira fase deve acontecer em mais uns 2 anos, que é um jardim botânico, que a gente está fazendo a regeneração de uma mata no espaço. Nós temos aqui 4 alqueires, então esses 4 alqueires estão sendo transformados num jardim botânico. E em 2 anos a gente já vai ter condições de receber pessoas para passear nesse jardim botânico, entendendo a Mata Atlântica como ela e como ela pode ser regenerada. Quarta fase é a gente ter realmente uma pousada aqui que possa acolher as pessoas que estejam nesse entorno de valorização da cultura mesmo, da cultura de vivenciar coisas diferentes que o mundo ainda pode nos trazer de bom, né? A tomada de consciência de que a vida é possível se harmonizar com o meio é nosso objetivo maior. Legal. E com certeza as 2 primeiras fases você já atingiu tranquilamente. É um lugar apaixonante. A gente vem para cá e não tem vontade de ir embora. Agora, fala pra gente, hoje, nesse projeto, você me falou uma vez que você tem toda essa área aqui atrás, tem até um lago aqui com peixes e tudo mais, que são uma ideia de ter uma criação de peixes ornamentais, né? E essa ideia está crescendo. Você já falou que tem uma previsão para daqui a 2 ou 4 anos, né? E nesse período de transformação, o Megandra, ele vai funcionar com todas essas vertentes, né? E quais são os públicos que você pretende atingir com todas essas atividades? Tá. Bom, primeiro eu vou discutir o nome Megandra, né? Que algumas pessoas chamam de O Megandra e outras pessoas chamam de A Megandra. E eu dou um caráter feminino para Megandra. É um caráter feminino por quê? Porque é bem a história do útero mesmo, da criação, do nascer coisas novas. Então esse é o princípio Megandra. É estar sempre criando e permitindo que as coisas aconteçam. Nesse sentido, o processo, estamos diante de um dos públicos aqui, que é o público de motoqueiro. Então eu já antecipei os públicos. Bom,
Nesse sentido, a ideia do espaço Megandra é se tornar sustentável e que ele tenha condições de sempre demonstrar possibilidades de ter relacionamento com o mercado. Os peixes ornamentais, eles são fruto de uma criação que a gente começou brincando aqui, são tilápias brancas, mas elas têm aí um caráter bonito, então a gente está fazendo essa tentativa de criar mesmo essas são parecidas com carpas, mas são tilápias. E a gente pretende divulgar mais esse tipo de peixe aqui na região. Assim como o público nosso de interesse de vir aqui, a gente não tem como definir. Porque na realidade, são todas as pessoas que querem ter uma ampliação da percepção do meio natural. E que a gente possa, a partir desse espaço, dar condições para isso. Então, fazendo a visitação num viveiro de plantas, tomando um café gostoso, as pessoas que gostam de andar de bicicleta e cultuar a saúde, e as pessoas que gostam simplesmente de passear e respirar um ar mais agradável, com uma atmosfera mais gostosa, que fuja do urbano demasiado. Esses são os públicos aí. Claro que o Jardim Botânico traz para a gente também um público muito específico, que são os estudantes de biologia. E os estudantes de segundo grau também, para que eles tenham uma consciência de meio ambiente ampliada pedagogicamente. Essa também é uma ideia de público. Nós somos professores, tanto eu quanto a minha esposa, então a gente tem DNA de pedagogia, né? E aí não dá para ficar longe dessa história. Legal. Bom, o que deu para resumir, assim, na minha percepção, é que vocês querem fazer um mundo mais bonito. Com certeza. A gente acredita que o mundo é bonito. E que a gente às vezes valoriza, a gente percebe que o dia a dia, o senso comum, valoriza muito os dramas da humanidade. Mas a humanidade não vive só drama. Tem muita gente que vive bem e consegue vencer os seus problemas no dia a dia e colocar a sua família num ambiente gostoso, reagir ao dia problemático, sabendo que no outro dia vai se resolver. Então nós acreditamos que o mundo é um mundo muito bom para se viver e que a gente tem que valorizar as coisas boas e resolver as coisas que não são boas. São as nossas crenças. Ok. Bom, e aí nessas oficinas que vão acontecer, com certeza essas teorias vão ser discutidas, vão ser expostas e o pessoal vai ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais a Megandra, agora não mais o Megandra, uma vez que já sabemos que aqui é, na verdade, um espaço em crescimento, um espaço novo e que vale a pena vir conhecer. E Marco Aurélio, para as pessoas se inscreverem, quem quiser saber um pouco mais também sobre a Megandra, sobre as oficinas, tem um site, como é que o pessoal pode se inscrever? A Megandra já tem aí, está no Facebook lá, o pessoal está se comunicando, tem o site da Megandra. E assim, a ideia das pessoas tomarem contato com essas oficinas, a gente vai divulgando aos poucos durante o inverno. E as pessoas que se interessarem, seria bom que elas viessem até aqui para conhecer o espaço, para ver se elas se sentem bem, e aí elas fazem a inscrição aqui no local. É a nossa intenção, né? É claro, a pessoa demonstra interesse aí pelo site e aí a gente entra em contato e agenda uma visita aqui nos finais de semana, que é quando a gente está aberto, né? Sábados, domingos e feriados. Das 9 às 18, estendidos à vontade do cliente. Mas a gente está dando essa preferência das pessoas virem conhecer aqui, para ver se mesmo ela se identifica com o ambiente também, né? As oficinas já tem programados umas 10 oficinas, a gente está acabando de aprimorar o conteúdo programático, mas elas estão sempre voltadas para esse tipo de proposta. Já tem uma delas que eu posso até falar já, que é sobre a arte de viver em paz. É um programa, na realidade, feito por uma universidade chamada Unipaz, que ela foi fundada no Brasil por um psicólogo, pesquisador científico chamado Pierre Weil. Ele morreu há 2 anos e deixou um legado, que são essas oficinas de artes do viver. A primeira delas é a arte de viver em paz, que é um programa inclusive reconhecido pela Unesco, é um programa mundial, e já está incluso nas nossas oficinas esse ano trazer a arte de viver em paz também. E Marco Aurélio, qual é o endereço do site? www.megandra.com.br. Ok. Marco Aurélio, vamos lá então conhecer um pouco mais da Megandra.